Agora eu trouxe aqui os melhores momentos da aula do Leandro Weidemann. Nós conversamos sobre o cenário, como se posicionar na frente da câmera, o tipo de roupa, a maquiagem. Né? Ele trouxe o conhecimento que ele adquiriu, né, com a experiência dele na TV. Então ele trouxe aqui para a gente várias informações muito bacanas. Então aproveita, assiste essa aula, anota tudo certinho porque são dicas valiosas e use no seu dia a dia, tá joia? Depois a gente conversa mais então. Vamos para a aula. Ô, Leandro, você, como profissional que trabalhou em TV, hoje trabalha na sua cidade aí, fala um pouquinho da sua história, mas não conta aquele detalhe ainda não. Calma lá, só conta um pouquinho da história, como é que você começou, tudo. Aquela outra parte você espera mais um pouco, tá? Espera um pouco, né? Espera um pouco. Bom, a minha formação é jornalismo, né? Isso, Eu tenho já 15, 16 anos já de formação e legal. também na área mesmo, né? Olha, Eu comecei já assim que terminei a faculdade. Bom, na faculdade eu já comecei com estágio, estágio em jornal, estágio em rádio, e depois já fui para a TV. E a TV sempre foi minha grande paixão, né? Desde pequeno sempre fui fascinado na televisão. E mas só que eu tinha ainda quando eu terminei o ensino médio, né? Na uhum. época o colegial, eu tinha ainda um pouco de dúvida do que realmente seguir. É aquela incerteza, será que é isso mesmo que eu quero? Comecei a fazer outras faculdades, comecei a fazer faculdade de turismo, eu comecei depois a fazer faculdade de administração, tudo isso, né? E mas depois foi no jornalismo mesmo que eu me encontrei e, e segui. Mas foi uma experiência maravilhosa e passei aí passei por rádio, passei por TV, passei por jornal, fiquei um ano morando em Goiás, trabalhando em Goiás, que foi uma experiência maravilhosa, Que e legal. depois aqui em Rio Preto, né? Quando você iniciou aí na sua carreira jornalística, você chegou a estranhar a sua voz? Totalmente. E foi muito bacana essa explicação que eu realmente não sabia. Você não sabia E disso? não sabia. E é Olha, justamente isso que ele falou, que a partir do momento que você ouve a sua própria voz gravada, é muito estranho. E eu tive um impacto muito grande com isso. Nas minhas hum, primeiras reportagens, que a hora que eu ouvia, até mesmo antes de ir para o ar, a hora que estava na edição, tudo isso, ou depois já no ar também, eu falei, caramba, minha voz é desse jeito. Então, tinha essa estranheza, realmente é desse jeito. E eu me assustava um pouco, falei, caramba, minha voz é assim. Eu achava que eu não gostava muito. Você tem nesse primeiro momento, até que você não se acostuma em ouvir a sua própria voz, tem esse bloqueio, né, essa reação de estranheza. E eu tive, com certeza, eu tive muito. mas isso não fez com que você, tipo, abandonasse a profissão, ou então você foi em busca de Não, sanar esse problema. sim, sim. É, Quando eu comecei na TV, eu comecei como produtor, né? Quer dizer, interno, só fazendo a produção das reportagens para a equipe gravar. Mas a Certo. minha vontade sempre foi ir para frente da câmera mesmo, ser repórter. Que legal. E assim, eu tive algumas experiências logo que eu me formei aqui em Rio Preto. Eu fiz estágio, antes de terminar a faculdade, eu fiz estágio na TV Câmara aqui, que foi uma escola, assim, maravilhosa. Que A legal. minha chefe na TV Câmara era minha professora de telejornalismo, então ela me ajudou demais, sou grato a ela até hoje. E depois aqui, trabalhando como produtor, meu primeiro emprego em TV foi no SBT, eu era Hum, produtor. Eu tive algumas oportunidades de fazer algumas reportagens, mas para ser repórter mesmo foi quando eu fui para Goiás, que aí olha, para lá eu fui contratado mesmo como repórter. Então foi que a minha legal. primeira experiência mesmo de rua, foi em Itumbiara. E lá eu fui como repórter mesmo, e lá onde eu comecei a sentir todas essas situações
da questão de ouvir a minha própria voz, de ir me policiando em todas essas situações. E deixa eu te fazer uma pergunta, ô Leandro. A tua imagem, como é que foi ver a sua imagem na câmera, ali na TV? Como é que foi? Isso causou alguma estranheza para você? Teve algum impacto? Como é que foi? Acho que as primeiras vezes em frente a uma câmera, elas foram desastrosas, né? E isso foi... tiveram alguns trabalhos de faculdade, né? Todos aqueles os laboratórios. E depois, principalmente, no estágio na TV Câmara, que lá a gente fazia as reportagens das sessões. Quando você ia falar na frente da câmera, você travava? Você tinha algum um destrave ali na hora ou ia com travado mesmo? Como é que ia? Como é Eu, que era essa situação? eu, as minhas primeiras, eu era totalmente... parecia um pedaço de madeira ali na frente da câmera. Puxa vida, Porque ficava. eu acho que é a tensão, é a falta de experiência e aquilo. O que fazer com o corpo? Às vezes o texto está aqui, tá na memória aquilo que você tem que falar. Mas e a linguagem corporal? Então, eu ia Uhum. gravar, eu travava totalmente, que eu não mexia aqui nada, absolutamente nada. E a hora que ia ver esse material, na edição ou no ar, eu falava, caramba, olha o jeito que eu tô, aquela coisa estática. Eu ficava totalmente imóvel. Era horrível, era horrível. Então, essa minha professora, que foi minha chefe no estágio, assim, ela foi um anjo na minha vida, né? Ela te ensinou a destravar superar esse Sim, medo. a superar. E isso é atenção. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Aí, quando eu fui começar a fazer faculdade de jornalismo, assim, as pessoas que são mais próximas falaram, mas Leandro, você é extremamente tímido, como que você vai ser repórter? Eu falei, mas é o que eu quero, é o que eu gosto, e você, né? Então, isso com certeza também era um reflexo dessa timidez, porque a gente está gravando, a gente está no meio de várias pessoas, dependendo da situação, dependendo da reportagem que você está fazendo. Então, você está gravando na rua, você está gravando em algum, enfim, em N lugares, e Uhum. tem pessoas ali passando do lado, as pessoas param às vezes ali próximo de você para ficar olhando você a gravar, e isso, você está no começo de carreira, você está inexperiente, já tem a timidez, tudo isso bloqueia, tudo isso bloqueia. Então, é realmente com o tempo que você vai, que eu fui percebendo, analisando cada coisa, fui destravando, isso realmente é no dia a dia, é no dia a dia. Quer dizer, Observar tudo aquilo que você está fazendo, aham. ter em mente esses pontos. Não, esse ponto eu não fui bem, eu preciso melhorar nisso. E trabalhando internamente todas essas questões. Quer dizer, foi muito treino aí para poder destravar e Total, poder falar. muito, muito, muito. Até mesmo quando eu estava já em Itumbiara como repórter, como profissional, Uhum. existiam ainda várias situações. A questão de ficar estático em frente à câmera já havia melhorado, mas eu Uhum. tinha um sério problema também, que principalmente na hora de gravar uma passagem, vinha ainda aquela tensão, e eu gravava de uma forma muito rápida. Né? Passagem é uma informação Sim, que você tem ali na hora que você não tem imagem para estar cobrindo ela, né? E aí você vai para frente da câmera, se posiciona e como se posiciona na frente da câmera? Como é que você fazia para se posicionar? Você se inspirou em algum outro jornalista de sucesso ou você foi criando a tua identidade? eu acho que o posicionamento, tudo depende também do contexto. E nesse posicionamento, assim, a gente, dependendo do texto que a gente ia fazer na passagem, a gente tinha que colocar num ambiente em que trazia alguma informação para compor aquele cenário.
Se a gente ia estar falando de economia, tá, qual que era o texto, o que que eu ia estar falando nessa passagem relacionado à economia? Ah, ia estar falando de movimento de comércio. Eu ia, eu Hum. teria que estar num ambiente mostrando um ambiente de comércio. Eu ia estar falando de aumento da venda de carros. Então, eu ia pegar uma avenida totalmente movimentada. Eu não ia estar falando, aumentou 20% a venda de carros usados em uma rua que não ia ter movimento nenhum. Ou, por exemplo, dentro de uma sala fechada. Não. Então, tem que ter sempre essa preocupação. Eu vou estar falando de hortaliças. Eu vou gravar numa horta. Então, a gente tem que compor esse ambiente da passagem, esse fundo, dentro daquilo que a gente vai estar falando no nosso texto. Bacana aí. Trazendo essa informação que você trouxe para a pessoa que quer gravar um vídeo, é ela compor o cenário que ela vai utilizar, né, referente àquele assunto que ele vai falar, Sim, né? sim. Se você for falar de câmera, você tem que pôr alguma câmera ou uma outra coisa que lembre a câmera. Que Você lembre a falar câmera. de economia, de alimentação, for gravar uma receita, se for falar alguma coisa referente se você for dar uma aula de matemática, então você vai ter que ter alguns numerinhos ali, aquele sinalzinho de soma, subtração, alguma Sim, coisa sobre a sim. matemática, né? Então, assim, Ter sempre que alguma estante aqui atrás com livros de matemática, alguma coisa realmente que remeta. se for um dentista, gravar num consultório, No né? consultório. Próximo ao consultório ali, no lugar, aquelas cadeiras, que todo mundo adora ir no dentista, né? Aquele Aham. barulhinho do motorzinho, né? Aquela coisa, enfim. Ou então um advogado, próximo a um estante de livros de direito. Enfim, o Sim. cenário vai ajudar você a contar a história. E esse cenário ele já vai te remeter a esse tema que você vai estar falando. Então é extremamente Justamente. importante, extremamente importante. Há um casamento ali entre os dois, A né? esse casamento, a esse casamento. É, E o cenário. é aquilo, é uma das primeiras é, lições que a gente tem dentro do jornalismo. O casamento, imagem com o contexto. A imagem com o texto, não é? Não Legal. adianta a gente estar falando de abóbora se na imagem a gente vai ter só melancia. Vai ficar um pouco estranho, né? Vai ficar um pouco estranho, vai ficar um pouco estranho. Então, assim, é E um de... outro ah, ponto que, se a pessoa vai fazer um vídeo aí pelo celular, somente a pessoa, então ó, já tem que ter essa ideia de que aquilo que eu vou estar falando, o meu cenário, o meu ambiente vai ter que trazer essa mesma informação. e é muito legal isso, né? Quando você for compor o seu cenário, no caso, para você se posicionar na frente da câmera aí, é bem interessante que você também chame uma outra pessoa fora daquele ambiente, fala: olha, eu estou pensando em gravar um vídeo com o meu celular na minha casa sobre tal assunto. E eu estou pensando em fazer esse cenário. O que você acha? Ouvir uma segunda opinião, né? É Sim, importante isso também. Você ter um feedback do que você vai estar sim. falando e do que você, o que você está demonstrando, né? Eu E particularmente, talvez, assim, eu acho é, bem interessante esse feedback. e talvez seria até interessante assim ter um feedback de uma pessoa que talvez já seja experiente, que seja da área, e Hum, também é super importante ter um feedback de uma pessoa que é neutra, para ter esse olhar, para ter essa visão de um telespectador, legal, legal. né? Às vezes, dependendo da aula que a pessoa for fazer, a gravação que ela for fazer, ela não tem um cenário para compor, ela pode colocar uma TV com uma imagem Pode, do lado, pode, atrás, né? Você sim, pode compor o seu cenário, colocar uma TV aqui, ó, e deixa passar a imagem, uma logomarca, alguma coisa. Mas você sim, ilustrou aquilo que você está falando, justamente, justamente. né? E não deixa aquele ambiente totalmente neutro, porque aí também não tira a atenção de quem está assistindo. O É, ambiente, o ambiente ele tem que tomar também muito esse cuidado.
Não adianta ter alguma informação que não vai condizer com aquela situação que está falando, porque quem está assistindo, às vezes, vai prestar mais atenção no ambiente que está aqui atrás do que na própria informação que a pessoa está passando. Eu falo isso porque eu, quando eu vejo alguma live que o pessoal faz aquela estante de livros atrás, às vezes eu paro para mim ver que livro que aquela pessoa está lendo. Não é porque, né? Não é uma situação, o que será que ele está lendo? Mas é que, tipo assim, se você está vendo a live daquela pessoa, porque aquela pessoa te traz algum interesse. E é interessante você ver, tipo, olha, ele lê esse livro, vê aquele outro, para você Sim. chegar naquele mesmo nível, né? Sim. Bacana isso. Mas eu Com prefiro, certeza. às vezes, não colocar muito livro, colocar um ou outro, tal, mas não muita coisa que chame atenção. Que nem nesse nosso bate-papo, nós dois estamos num ambiente totalmente neutro, Neutro. né? Mas isso também é o que é bacana. Nessas informações que estão sendo passadas. Agora é lógico, Uhum. a pessoa vai fazer um vídeo na casa dela mostrando uma receita. Aí sim, vai estar numa cozinha, vai estar numa outra situação, numa outra realidade. Eu vou gravar um vídeo mostrando, falando uma aula do meu trabalho, dando alguma situação do meu trabalho. Eu posso fazer já num ambiente talvez um pouco mais neutro, posso, como você disse, o meu trabalho hoje como celebrante de casamento. Eu vou fazer um vídeo falando de tópicos de celebração de casamento. Eu posso ter esse ambiente de casamento, eu posso ter esse monitor atrás de mim com cenas de casamento, não Uhum. é? Uhum. Aí eu posso trabalhar várias situações. Ô, Leandro, e é importante para a gente que está na frente da câmera, você olhar diretamente no olho da pessoa? A gente está conversando com a pessoa que está do outro lado. Então é o olhar diretamente para a pessoa. Então É o olhar que diretamente encaixa, para né? a câmera, olhar diretamente para a câmera, porque a gente sabe que do outro lado alguém vai estar nos assistindo. E é Justamente. isso no nosso dia a dia, não é? A gente gosta de conversar justamente olhando no olho da pessoa. Então, olhar É. diretamente para a câmera. Porque o desviar é, parece uma insegurança, Hum. Se você ficar olhando, ou não você é? perdeu o interesse no assunto, né? Que você fica, tá, o cara tá falando ali, você tá aqui olhando. É. Se nós dois estamos de frente a frente aqui, pessoalmente, eu estou falando contigo e você está aqui, é que realmente, ó, o que o Xará está falando tá nem aí para mim. Perdeu Não o está me interesse, né? interessando. Perdeu o interesse. E Então, é importante esse olhar, então, né? claro, totalmente. Você Totalmente. conectar com a pessoa ali. Sim. Que bacana. Muito interessante isso aí. Bom, deixa eu te perguntar uma outra situação aqui. E a postura para essa pessoa que vai estar na frente do vídeo? É legal ela gravar um vídeo meio torto, ou arcada, ou então muito esticadinha? O que você me fala como jornalista? Eu era assim, ó. Arcado? Ó, Fala assim. eu começo eu era arcado, eu era travado, eu falava rápido demais. Pô, que repórter é esse? Cara, você, aonde que eu Ainda vou bem que o arrumar, hein? tempo, ainda bem que o tempo vai melhorando, né? Mas, ô Leandro, Então, quantas vezes você ficou na frente da câmera? Para você chegar na excelência. Excelência, né? A excelência são mil e quantas horas, Thalita? A excelência são 1.700 horas de treino, é isso? Que a gente consegue chegar na excelência. É uma coisa assim, se eu não me engano. É mais de 1.000 horas de treino para você chegar numa excelência. Então, quantas horas de vídeo você não fez, nossa, né? Para você muita falar, coisa, muita pode deixar coisa, comigo que eu né? resolvo. Porque só em TV foram aí mais de, todo dia, mais de 10 anos, 15 anos, 15 anos. Se for colocar isso em horas.
Se for Quantas qualquer horas? senhora, e ali quase todos os dias, né? Porque TV, você sabe, você não tem dia. 10 Então mil é horas? muito A Thalita me falou que 10 mil horas de treino para para você chegar na excelência. excelência. É. Eu tô faltando algumas horas ainda, então. Alguns minutinhos aí. Mas, É, mas a gente já passei por muita coisa, viu, Lê? Muita. é. E é no dia a dia que você vai tendo. Justamente o olhar da outra pessoa, é, a gente se vê todos os dias ali, você assistir aquilo que você gravou, é você assistir o jornal para qual você gravou. Você está gravando um vídeo na tua casa, postou no YouTube, é você estar vendo ali no YouTube também o vídeo que você gravou. Então, é você se vendo, é você ouvir o feedback das outras pessoas, onde você pode melhorar aquilo que você tem que fazer, é onde você vai melhorando, onde você vai aperfeiçoando. Eu tinha uma situação, eu tinha um amuleto, na hora que eu ia Hum, gravar as opa, entrevistas. Eu tinha um hum. um amuleto que eu não percebia que eu tinha. E quem me deu o toque? O Olha. cinegrafista. Eu sempre que eu ia gravar, eu ia fazer uma pergunta para o Hum, entrevistado, eu começava com a hum. palavra agora. Agora o Agora. senhor, agora me fala, agora não sei o quê. Todo começo de pergunta eu colocava a palavra agora. E isso era Olha só. totalmente, para mim, eu não percebia. Era tão automático. E aí um dia o cinegrafista chegou em mim e falou, o cinegrafista, era um grande parceiro meu lá em Goiânia. Eu falou assim, Leandro, você já percebeu que toda vez que você vai fazer uma pergunta, você fala a palavra agora? E aí eu comecei a ver o material bruto. Olha. Eu comecei a assistir o material bruto. E era realmente. Tinha. E aí eu comecei a me policiar. Então toda hora que eu ia fazer uma entrevista, eu falei, opa, eu não posso falar o agora. Aí eu comecei a me policiar. Então, por isso que é bacana ter esse retorno, tanto das pessoas que estão do nosso lado, quanto das pessoas que estão assistindo, e ter essa autocrítica nossa mesmo, a partir do momento que a gente está se vendo. Pô, onde eu posso melhorar? Ah, eu não falei legal, eu falei muito rápido, eu falei muito devagar, a minha postura ficou aqui, eu fiquei muito travado, ou eu me gesticulei demais. Então, tudo isso a gente tem que ter ali em mente. A gente tem que agir de uma forma totalmente natural. Então, a gente não Ser o pode mais natural possível. ser o mais natural possível. Ou a gente, às vezes, algumas pessoas travam demais, outras se gesticulam demais, que aí então tem sempre ter o meio termo, né? Ter o natural, ser o natural. Eu também, eu vou confessar para você aqui, só para você, ó, vou falar aqui baixinho, só para você aqui que você está me ouvindo Só aí, entre nós dois. só entre nós aqui, que quando eu comecei a gravar meus vídeos, eu cheguei para minha esposa e falei para ela assim, ó, Thalita, é o seguinte, eu vou gravar e você vai editar. Não quero me ver. Não quero me ouvir, não quero me ver, não, você edita. E deixei por conta dela. E aí eu comecei a gravar. Eu achei que, olha só a situação, eu achei que por ser um profissional da área, eu não precisaria fazer roteiro, eu não precisaria nada, estava tudo aqui dentro. Mas foi eu sentar na frente da câmera, eu olhei para a câmera assim, que nem eu estou olhando aqui agora, e comecei assim, oi, eu estou aqui para falar sobre iluminação. E, cara, o que eu vou falar agora? Eu não posso falar essa palavra, eu não sei o quê. Cara, ficou um saca-trapo no embornal. Eu não sabia o que eu falava, entendeu? Então, assim, eu falei, e agora? Como é que eu vou resolver isso? Aí eu comecei primeiro, montar um roteirinho, fiz um roteiro do que eu ia falar. Se eu não fizesse o roteiro, eu colocava pelo menos os tópicos do que eu tinha Sim, que abordar naquela aula. E depois eu comecei o quê? A pegar e olhar para a câmera, aqui, olhar aqui, com o roteiro na mão, olhava o roteiro e falava, agora eu vou falar aqui. E comecei a assistir os vídeos que eu gravei. Eu comecei a editar. Aí eu vi aonde eu tinha que melhorar. A partir do momento que eu fiz o primeiro, que eu sempre falo, ó, você faz o primeiro, você tem uma base.
A partir dessa base, você busca a melhora. Você vai buscando o conhecimento para estar melhorando aquilo. Você vai entendendo onde você pode melhorar. O escrever o roteiro, ele é fundamental. É, né? Porque assim, você sabe do assunto, você tem todo o conhecimento, mas ali na hora de gravar, às vezes vai dar aquele branco, vai dar aquela travada. Então, e aí? Deu aquela travada. E agora? Para onde eu vou? O que que eu falo? Não, eu tô com o roteiro aqui. Então, você tem aquele roteiro a ser seguido que vai te refrescando a memória ali naquele momento, né? Então, o escrever é fundamental. Ó, hoje, por exemplo, hoje quando eu vou fazer aqui uma celebração de casamento, que é o meu trabalho hoje. Certo. Toda a celebração, eu escrevo ela inteirinha. Olha. Eu escrevo ela inteirinha. Só que ali no momento da celebração, nem sempre eu vou seguir tudo aquilo que eu escrevi. Por quê? Uhum. Porque eu já li, eu memorizei, eu tenho aquele roteiro, eu sei o que vai acontecer em cada momento, eu tenho todo ele escrito. Deu um branco ali no momento, tá ali. Mas é Você claro tem que um norte. eu tenho um norte. Claro, dentro de uma celebração, dentro da emoção do momento também, vem situações que não estão no roteiro. Mas eu tenho um norte a seguir. Eu tenho aquele roteiro. Eu sei que eu tenho um começo, um meio e um fim. Legal. É uma E boa isso dica vai essa, hein? também, e isso também vai te ter uma noção de tempo. Porque eu não posso fazer um vídeo de 1 hora, digamos assim, sem parar, que vai ser cansativo para quem está assistindo. Eu não posso fazer trazendo para o meu trabalho de hoje uma celebração de casamento de 1 hora e meia, de 1 hora, que quem está ali acompanhando vai começar a atacar pedra em mim. Então, o roteiro é justamente para isso, porque às vezes ali no calor da emoção você começa a falar, o tempo vai se prolongando, às vezes você começa a repetir o assunto até mesmo sem perceber, repetir informação. Então, você ter um roteiro ali para te dar o norte é sensacional. Ó, eu fiz um Precisa, roteirinho aqui, ó. precisa. Ó, meu roteirinho aqui, ó. Sim. Eu fiz, eu Ou, precisava, né? é, claro que Guardar tudo na vamos falar. cachola. Não consegue, né? Não, e mesmo que você não faça um roteiro, às vezes você tende a sair um pouco fora do assunto. Sim, É normal, faz é parte. normal. É normal. É, É faz igual parte. hoje a gente está fazendo esse bate-papo. A gente está num programa ao vivo. Um programa ao vivo, uma TV. A gente tem um roteiro a seguir. Estou numa entrevista. Eu tenho já um script a seguir. Todas as perguntas estão ali prontas. Mas, claro que dentro do bate-papo, dentro ali do momento, às vezes o entrevistado vai falar alguma coisa que, opa, eu preciso perguntar uma outra coisa sobre isso que ele acabou de falar. A gente tem essa liberdade, mas o roteiro é para te dar justamente esse norte. Ô, Leandro, e deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você chegou a usar. Olha a pergunta, olha lá, hein? Ó, veja bem. Você chegou a usar maquiagem ou então uma roupa muito chamativa? Porque o homem passa, às vezes, um pó, né, no rosto. Maquiagem, Normalmente. maquiagem sim, toda vez de gravação usar maquiagem. Usava um pozinho. Principalmente, sim, porque principalmente, isso é de família, ter muita olheira, isso é genético. A hora que vai para o vídeo fica horrível, principalmente dependendo do horário que se eu vou fazer uma gravação na rua, tá o sol do meio-dia, o sol aqui em cima da cabeça, e se tem uma olheira, a sombra pega tudo aqui, quer dizer, não vê o olho, não vê o Hum, olho. Agora, a maquiagem, ela ajuda, sim, a tirar a oleosidade, para não deixar a pele brilhando, não tirar um pouco da olheira.
Isso porque esteticamente é mais bonito, lógico, e também você pega uma pessoa, tá com a pele toda brilhando, oleosa, é um ponto em que tira a atenção de quem está assistindo. A pessoa vai estar, nossa, olha ali a pele do cara, como que tá, nossa, olha que olheira. Ou, por Olha só. exemplo, para uma mulher, um brinco muito chamativo. Um batom muito Então, vermelho, um né? batom muito vermelho também não é legal, né? Porque Hum. são detalhes que vão chamar mais atenção de quem está assistindo do que a própria informação. Mas aí também tem a questão seguinte também, né? Depende aonde ela está gravando esse vídeo, né? Se ela for gravar esse vídeo numa festa, uma E noite, depende do uma boa assunto, tarde, justamente, justamente. o vídeo, vamos dizer assim, que o vídeo, né? Ele é um quebra-cabeça. Que você junta uma boa imagem, um bom enquadramento, um bom roteiro, uma boa iluminação, uma boa imagem sua, pessoal, para você conseguir Tudo. passar uma mensagem. Eu falo que assim, não existe uma regra definida. Justamente. Tem que ser desse jeito. Você não pode ter as mulheres não pode ter um brinco grande, não pode ter uma maquiagem chamativa. Mas ela vai, como você diz, vai gravar numa festa, vai gravar num carnaval. E dependendo da situação, você tem essa liberdade de ser um pouco mais chamativo, não é? Você não vai de terno no carnaval, né? Não Gravar. vai de terno no carnaval. Você não vai de terno fazer gravar um vídeo de um assunto, de um roteiro turístico. Numa... Então, depende muito do assunto. As Aí peças. as peças têm que se juntar. Vai do bom senso. Tudo tem que estar conversando ali entre si. Então, eu vou fazer uma gravação de é, sei lá, uma pedalada. A galera que gosta de fazer uma pedalada de domingo. Então, eu vou justamente a caráter. Eu vou estar ali com uma roupa para pedalar, eu vou estar com um capacete, com tudo. Que legal. Agora Então, eu vou fazer a receita de bolo. Então, eu vou estar com um avental, eu vou estar com uma touca. e tem também o volume da voz, né? A linguagem também que você está utilizando para comunicar aquilo ali, né? Para quem que eu vou estar falando, né? Justamente. Eu vou Não é estar só falando você vir à frente da câmera e começar a falar, falar, falar. Será que a sua mensagem está sendo entendida? qual que vai ser meu público? Quem que eu quero que assista o meu vídeo? Então eu tenho que saber quem que é meu público e falar a linguagem dele. Eu vou estar falando com o pessoal que é do hip hop, um pessoal que faz grafite. Eu tenho que falar dentro da linguagem do pessoal que é da arte de rua, que são esses artistas. Eu estou falando com o pessoal, com o pessoal que é esportista, bike, que anda de skate. Qual que é a linguagem desse pessoal? Então, tá no mesmo nível, né? O tom de voz também é bem importante, né? Não gritar e também não falar muito baixo. Tem que manter uma voz. Não. Sabe uma coisa que eu percebo e que isso é natural, às vezes, da nossa fala do dia a dia. A gente começa a falar uma frase, isso é muito exercício quando a gente fazer de fono. A gente começa uma frase em um tom, e a hora que vai terminar a frase, às vezes no nosso dia a dia também sem perceber, a gente tende a colocar o ponto final na frase. Terminar a frase aqui, caindo. Olha, Mas a você gente tem que começa sempre numa procurar altura e e, e acaba ela meia morta. Não, eu comecei uma frase, eu tenho que terminar ela na mesma sintonia, na mesma entonação. Eu não que posso legal. começar uma frase e terminar ela assim. Eu tenho que começar uma frase e terminar ela assim.
Imagina você estar numa festa. Bom, pessoal, vem aqui para a festa que está muito legal, muito bacana. Então, o que vai acontecer com o teu vídeo? O que vai acontecer com a pessoa que está assistindo? A hora que ela viu assim, bicho, ela já passa para o próximo vídeo, né? Tchau. 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 E isso às vezes pode acontecer muito, né? Eu vejo muita gente comentando em alguns vídeos no YouTube, que eu vejo muito no YouTube. Então o cara fala assim: pô, eu gastei maior grana, fiz um vídeo, tudo, tempo, mas o pessoal não viu, não deu um like, não gostou, nada. Alguma coisa errada ele fez. O conteúdo não é apenas daquela informação que nós estamos passando. É todo esse contexto. É esse conteúdo de ambiente, esse conteúdo de cenário, esse conteúdo da postura, esse conteúdo da voz, né, de manter essa entonação, porque tudo é o que vai chamar a atenção de quem está assistindo. Que legal. É bom saber isso aí, ó. A gente ter essas informações para a hora que a gente for fazer o nosso vídeo, ou gravar uma videoaula, aí o professor, o profissional liberal, até você que está em casa, tipo, que você tem alguma informação que você quer produzir algum conteúdo, né? Coloque esse conteúdo numa ordem correta, né? Que fique entendível, entendeu? E comece a gravar com essas informações que o Leandro está passando aí, ó. Com certeza o teu vídeo vai ser visto, você vai conseguir passar a mensagem para a pessoa que você escolheu como nicho e como persona, né? A E criação do gravar, conteúdo é muito importante, né, Leandro? de uma forma que você passar, falar a informação de uma forma convincente. Para convencer realmente, ter essa entonação de uma forma que não gere dúvida para a pessoa que está assistindo. Se a pessoa que está gravando, ela fala de uma forma que não está me convencendo, por que que eu vou comprar essa ideia? Justamente. Não é? É verdade. Não Então, convenceu? não convenceu, e para convencer, você tem que ter a certeza do que está falando. Então, tendo a certeza com o que está falando, é falando de uma forma ali, de uma postura firme, tendo convicção daquilo que está falando. Olha, ô Leandro, eu falo para você, eu confesso aqui só para você de novo, só aqui entre a Uhum. gente, que Aqui, eu tive aqui. problema com a minha voz, que eu não gostava de ouvir minha voz, não gostava de ver minha imagem. A única coisa que eu me saí bem foi na questão de posicionar a câmera, que eu entendia mais ou menos de enquadramento, quatro dedinhos para cima, ó, Uhum. perfeitinho, entendeu? Enquadrava direitinho aqui no meio, tal. Sim. O resto, ai meu pai, foi muito, ó, suador para poder É, superar, né? Não foi é, fácil não, mas for- aprendizado, for- né? foram muitos e muitos dias, né? Ralando, vendo, observando, para poder chegar no nível. Ô, Leandro, você tem, ó, uma informação que eu coloquei aqui, deixa eu só virar meu roteiro aqui, né? Primeira coisa que a pessoa tem que fazer para ela gravar o vídeo dela, a primeira coisa é definir esse conteúdo, né? Definir o Esse conteúdo. conteúdo, o que ela vai falar e para quem que ela vai falar. Escolher Sim. uma linguagem correta. Isso é muito importante. Você como produtor, né, que você trabalhava lá como produtor e fazia pautas, né? As Sim. pautas, na verdade, são uma estrutura que o jornalista constrói para uma determinada matéria. Então, você vai pegar informações ali do que está acontecendo, para quem foi direcionada aquela informação, o que foi falado ali enfim, você vai montar as informações da matéria. É bem isso mesmo, a pauta? O que seria uma Sim, e pauta? ter, e ter o direcionamento para a pauta é feita pelo produtor, e Isso. quem vai gravar esta reportagem da pauta é o repórter. Então, o Hum, produtor ele tem já em mente aquilo que ele quer da reportagem, aquilo que é para abordar na reportagem. Então, a pauta ela vai ter todas as informações básicas ali para o repórter poder elaborar a matéria e também poder fazer a entrevista com os entrevistados. E ela já vai ter o direcionamento para que linha vai seguir essa reportagem. Então, a pauta é extremamente importante para isso. Para o repórter e como, saber como ele vai
elaborar essa matéria. O que ele precisa trazer para a redação de conteúdo. Ô, Leandro, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que o cara pode colocar esse assunto para a pessoa que está em casa querendo gravar o seu vídeo? Como é que ele pode colocar esse assunto em ordem? Você, como produtor de jornalismo, você teria uma ideia de como ele pode fazer isso? Como ele pode disseminar esse assunto? Primeiro, definir justamente o assunto, definir essa prioridade, não é? Colocar ali quais são os tópicos que eu quero abordar. Um dentista, ele vai falar de implante dentário. Eu acho que é o abordar a importância deste implante dentário, quem são as pessoas que podem ter um implante dentário, o que vai trazer de benefício, quais são, se existe algum risco. Então, tudo isso ele tem que ir elencando e pautando. E dentro de cada tópico, ele ir trabalhando o assunto. Aí, bacana aí, ó. É uma informação interessante isso aí. Para o cara colocar as informações do que ele quer dizer numa ordem, primeiro colocar os tópicos e elencar esses tópicos na ordem correta que ele tem que falar. A pessoa quer fazer um vídeo de tendências de decoração, uma decoradora. Então, quais são as tendências? Então, ela vai pegar daquele ano. Quais são as tendências? Então a tendência é essa. Eu vou falar de decoração do ambiente, da sala. O que está para a tendência deste ano para uma decoração da sala? Ela ia elaborando esses tópicos. O que pode ser a questão de tonalidade, a questão de objetos, aquilo que está para a tendência. E trabalhando dentro desses tópicos. É ela montar um passo a passo. Um passo a passo. Um passo a passo. Um na sequência do outro, certinho. A decoradora vai passar para mim. Eu não entendo de decoração. Eu quero decorar o meu quarto. O que eu vou fazer no meu quarto? Então, é um público masculino. Tá. Então, qual que é a tendência para o público masculino? O que ele pode ter? O que ele vai precisar? Qual que é as tintas da parede que ele pode utilizar? Que é uma cor mais neutra, que é uma cor mais chamativa. Vai depender da idade da pessoa, vai depender da idade. E assim vai elencando. Muito legal, muito legal. E ó, eu coloquei uns tópicos aqui, Leandro. Eu acredito que todos nós já fizemos isso. Antes da gente gravar, né? Antes da gente dar o pontapé inicial. Primeira coisa, controlar a respiração. Né? Respirar fundo, controla, dá aquela calmada na coisa. Depois, inspirar e respirar, várias vezes. Fechar os olhos, esvaziar a mente, não pensar nada fora daquela sala ali. Ficar tranquilo. Que aí a pessoa consegue focar naquilo que ela tem que fazer e ela vai conseguir falar. É bem isso, né, Leandro? Ajuda muito isso, Sim, né? ajuda. É a concentração. É estar totalmente focado para aquilo que vai fazer, para aquilo que vai gravar. Então, esquece o que está ao redor, lê bastante, vai gravar, está com um roteiro, leia bastante. Né? Às vezes não é o decorar. Eu sempre falo que eu nunca aconselho querer decorar. Uhum. Porque o decorar, às vezes, pode esquecer, pode travar e acaba sendo pior. É bacana ler e entender todo o processo, né? E se concentrar. A pessoa que Tá focado ali, ó, naquilo que você vai falar. a pessoa que vai produzir o primeiro conteúdo dela, um grande passo que ela poderia fazer é começar a contar a história da vida dela, para ela começar a se soltar, começar a ver a imagem dela, entender também que aquela imagem ali é você,
não é um outro ser que tem uma voz diferente, né? É. A Joana aqui escreveu, ó, eu pretendo gravar vídeos pela primeira vez. Vou até colocar o- a postagem, ó. Eu pretendo gravar vídeos pela primeira vez, mas não uso maquiagem. Sou uma senhora idosa. Os meus netos sempre pedem para eu contar a história da minha vida. É um começo, né, Leandro? É um começo. Com certeza. E olha, e isso é muito bacana. Eu percebo que às vezes no Instagram tem muito isso hoje. Que nem ela disse que os netos pediram para ela contar a história da vida. Eu já vi muitos posts assim no Instagram. E é algo que é extremamente interessante, porque é história de vida. E as pessoas Hum, gostam de saber. É, e o que, que eu acho? Que assim, o que é bacana, começa a gravar uns vídeos, primeiro, ainda não precisa nem publicar. Grava uns vídeos só para ir tendo essa intimidade com a câmera. Precisa ter é essa isso aí. intimidade, né? Ter essa ligação. Então, grava um vídeo hoje, assiste de novo. Amanhã grava um outro vídeo. Ah, o que, que pode ser feito? O que, que não ficou legal? Eu era muito crítico comigo. Era não, Ah, eu sou muito crítico comigo. Eu sempre vejo alguma coisa assim, ó, isso não está legal, eu posso melhorar. Então, a gente ter esse olhar aberto, ter essa, justamente estar aberto para crítica, primeira nossa, e das pessoas que estão ali nos acompanhando. Então, grava um vídeo hoje, assiste, grava um outro, assiste novamente. Ah, tá bacana, eu estou me sentindo seguro, eu estou me sentindo confortável em estar de frente para uma câmera para gravar. Aí sim, aí começa. Aí que começa. legal. Olha que dica legal essa que você E ó, que deu. nem, ó, e que nem no caso da Dona Joana, né, que Isso. comentou, que nem ela falou que não usa maquiagem. Mas olha o contexto. Já é uma senhora, ela vai contar histórias da vida dela, não precisa. Então, não tem, é um ponto que não tem a necessidade, porque dentro do contexto ela vai estar contando as histórias da vida dela. Então, a própria imagem dela já vai remeter a essa questão de ensinamento, de exemplo, de vida, de coisas que ela vai passar para nos ensinar. E que bacana, né? Você poder registrar a história da sua família, né? Você criar Sim, um vídeo, sim. você falar, olha, na minha época, porque tipo assim, a gente sabe que nós tivemos um pai e um vô. Agora, o bisavô não sabe, não conheceu, um tataravô. Às vezes a pessoa, hoje você não tem tempo de parar e perguntar, né? Não, Você não tem não. essa. Os jovens hoje não têm essa preocupação. E é muito interessante você ter essa história guardada. E Pegar aí um quantas vô, uma vô. pessoas, e quantas pessoas não vão se identificar com a história dela? Nossa, minha família Puxa, passou pela mesma coisa, eu passei por isso. Nossa, ela passou por isso, olha o exemplo, que garra que teve. ô Então, Leandro, eu falo assim que Deus nos fez diferentes por fora, mas muito parecidos por dentro, né? Oxará, agora, ó, pegando também o exemplo, eu vou usar o exemplo da Dona Joana, que ela disse que os netos querem que ela grave contando histórias da vida dela. Qual que seria um cenário ideal? O que que você Ah, imagina? eu imagino Eu, imagi sentado eu, eu, eu imaginei uma situação. numa sombra, embaixo de uma árvore, ou então assim, na sala, Aquela, uma sala com alguma foto do lado, alguma coisa assim. ou O que você aquela acha? cadeira de balanço numa Cadeira de varanda, balanço. Isso, justamente, legal. com um vasinho de planta aqui do lado. Imagina se você tiver algumas fotos de pai, de mãe, do caso, né, dela, pai, mãe, vô e vó. Ó, hoje eu vou contar uma história dessa pessoa que está aqui, ó, mostrar a foto do vô, da avó, do pai, da mãe, Sim. e aí você ilustrar, falar, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, que bacana. Imagina que legal isso, que Ó, show de a bola dona que vai Joana deve ser. estar assistindo a gente. Com Eu certeza. quero ver eu quero ver os vídeos da dona Joana depois. Aí, ó, pronto, já ganhou um seguidor aí, ó. Vamos Já lá, hein? ganhou seguidor, já ganhou seguidor.
Que legal. Ô, Leandro, nós estamos para 1 hora e 4 minutos já de live. Nós já passamos bastante informação aqui para o pessoal para se posicionar, de roupa, maquiagem, o que falar na frente da câmera, como é que essa pessoa pode montar esse conteúdo. A gente já contou da nossa história, já ensinou o pessoal a contar a história deles também, Sim, né? sim. Que bacana. E uma coisa que eu acho que nós temos que deixar agora para o final, que você disse muito disso, eu até escrevi aqui, ó. Não precisava nem ter escrito, né? Mas treinar muito. Muito, muito, muito. É o segredo de tudo, né, Leandro? Eu acho que em todas as situações, em todas as áreas, é o treinar, é o estar atento, é o estudar, é o que é a garantia que vai dar certo. Que bacana, que bacana. Que E não legal. ter Leandro, medo, não tenha medo da câmera. isso, isso. Eu disse isso na live do Thiago e volto a dizer, e eu acho que você também vai concordar comigo, não deixar nenhuma oportunidade passar por Não, conta de medo, de alguma outra cisma, de alguma trava, né? Não deixe a oportunidade passar. Agarra ela, fala, é minha, daqui que eu vou levar comigo. Mas justamente. muito obrigado por você ter Valeu, passado essa 1 hora e 6 minutos aqui com a gente, foi trazendo bom essa demais. rica que só você poderia trazer para a gente, que a história da nossa vida, só a gente pode depor sobre ela, né? Com certeza. E Xará, ó, muito obrigado pelo convite. Opa, Gostei demais desse nosso bate-papo. bacana. Estou à disposição sempre, você sabe disso. Você pode contar comigo. Você é do peito. Parceira, parceiro, ó. Parceira, Parceiro é parceiro. parceiro, sempre.